Make time. Blade Runner novo, cara, eu queria ver a imagem inteira, entendeu? Eu fiz. Você fez? O que É, que você eu fui fez? o Harrison Ford. Putz, é Eu mesmo. fui o Blade Runner no primeiro, né? Eu dublei ele no primeiro filme. Primeiro filme, logo no original, que é de... De 80 e... Não, 80 É e alguma mesmo? coisa, é. Quantos anos você tinha, cara? Bom, eu tinha 17 quando eu fazia o He-Man, né? Com aquele vozeirão já? He-Man, Mas com MacGyver, 17 anos você já tinha uma voz? Conan. Tudo isso eu fiz em 84. Caramba. Eu comecei a dublar o He-Man, o MacGyver e o Conan em 1984. Foi tudo no mesmo ano. Você fumava muito? O que que era pra ficar com aquela voz? Demais. Uma coisa louca. Eu tenho voz de adolescente. Eu vou nunca fumar aqui. fumei, cara, na vida. Sério? Não. É, estraga, né? Às vezes depende de pessoa pra pessoa. Assim, eu nunca fumei, mas eu já tinha essa voz, cara. Eu já tinha exatamente. Era nessa 84, eu tinha 17 anos. E imagino que deve ser estranho você fazer um teste pro He-Man com os caras mais velhos, né? Porque. Sim, sim. Mas como- Na verdade, mas eu como não fiz pensaram em teste. você? Então, eu não ia fazer o He-Man. Ah, tá. Eu ia fazer só o Adam. Eles iam ter dois. Não, porque no original são dois. Ah, são dois? É Um um tem a cara... voz, um. Isso, mais leve. Ah, E tanto é que eu, quando fui fazer o Adam, eu fiz mais galãzinho o Adam, né? Depois, a pessoa que ia fazer o He-Man saiu do estúdio no primeiro dia de dublagem. Assim, deu uns 5 minutos, assim, não foi nada, não brigou com ninguém, sei, mas não não teve vou nenhum... fazer. Tipo, sei lá, deu um insight por algum motivo e também não criou nenhum problema, não. Entrou na sala do Herbert e disse, olha, não quero fazer, tal, sei lá, pelos motivos, ninguém sabe qual foi a conversa. E aí o Herbert era o distribuidor dessa série também. Sei. E aí ele falou, não, então bota o Garcia pra fazer os dois. E você mudou um pouco. Aí eu coloquei o Adam um pouquinho mais leve. Pacato, por favor, não faça isso. E o He-Man um pouquinho mais pesado. E aí, Cara, a esse gente fez a personagem diferença. é um absurdo, né, cara? Que o poder dele, ele fica É bronzeado. incrível, cara. Ele fica E bronzeado. muda a cor do cabelo, Muda a cara. cor do Olha que coisa cabelo, linda. cara. Deve ser uma coisa... aquele raio que vem dali é uma coisa Aquele poderosa, raio, né? raio. Faltava só fazer uma harmonização facial, mas era o mesmo. Exatamente, o rosto era o mesmo. Agora o cabelinho Como que era o viradinho. cabelo? Era Louro e tigela? depois fica laranja. Ele sai de louro pra laranja. E o gato guerreiro, como que era? O gato guerreiro não, o gato guerreiro era o pacato, né? Era um tigre mesmo. Mas e aí ele fica- ele fica maiorzão, tal, e aí já vem com cela, né? É. Ele já sofre um upgrade de fábrica, né? Eu gostava pra Bate caramba ali. desse desenho. Ah, cara, foi um... E foi um a lição de estouro, moral né? que tinha no final, né? Sempre, né? Você Sempre. lembra de alguma? E amiguinhos, hoje você aprendeu que, sei lá, não sei o que. Hoje tinha- você aprendeu que vir ao Inteligência Limitada conversar com o Vilela é muito legal. Não perca a próxima entrevista. Até a próxima, amiguinho. Era isso, né? É, um Tipo, negócio assim. hoje você aprendeu que cuidar dos amigos é muito mais importante. Exatamente. Cara, era muito E legal. tem uma que todo mundo fala sempre, que é uma lição bacana, tal. Cuidado se alguém tocar em você de alguma forma. Ah, pensei que isso era papapá. zoeira. Ele fala isso em algum desenho? Tem um desenho que fala sobre isso. Eu achei que era alguém zoando. Não, é verdade. E assim, eu nem me lembrava disso, mas aí depois, quando isso entrou em Caramba. pauta, discussão, Olha que eu falei, louco. pô, bacana. Claro. Porque é uma coisa que muitas vezes a pessoa, quando é mais ingênua, né? Um pai menos preparado, digo, na questão da maldade e tal, não percebe. E é uma coisa muito importante de dar um toque nas crianças, né? Tipo, não vai sentar no colo de ninguém. Não vai ficar agarradinho com ninguém, né? Não tem necessidade também, né, É. cara? Assim, eu acho que amor e carinho é bacana, mas é bacana com pessoas muito próximas, né? Exatamente. Não tem porquê Não, o porteiro da escolinha dele. né? enfim. Então, assim, tem uns legal, toques bem cara. legais. E no She-Ra você não fazia nada. Não, acho que num Era da episódio- mesma? Era da O- mesma. O He-Man aparecia às vezes, não aparecia? No da Então, She-Ra? eu lembro que teve um, acho que de Natal, cara, pode que, ser. que eles fizeram uma junção dos dois universos. Era pra vender boneco no final das contas? Eu acho que era, né? Não, a verdade, tem até um documentário que estava na Netflix, né, sobre isso, que era o Conan, aí eles perderam a... É mesmo, cara. Era o Porque você vê que é Conan. muito É. a sunguinha A sunga. felpuda, é bem Só que aí eles mudaram a cor do cabelo É. e fizeram uma outra pegada ali e criaram uma história para vender os bonecos que ficaram já- encalhados. Cara, encalha. Olha que Então eles doideira. modificaram um pouco os bonecos e fizeram o desenho, e o desenho deu certo Deu pra certo caramba, demais, cara. cara. Aqui no Brasil, então, foi muito... Eu não sei lá fora, muita mas aqui febre. foi absurdo. Aqui cara. foi louco, cara. Pelos poderes de Grayskull. E não só com a garotada, né? Não só com as crianças. Ah, é? Não, eu tinha 17, eu tinha um amigo que fazia economia na PUC na época. E eu não tinha a menor ideia. Aí ele falou, cara, vamos almoçar comigo no bandejão da PUC. Eu cheguei lá, bicho, tava todo mundo assim, Caramba. vendo. Eu falei, cara... E Era depois outra eu época, comecei né? a entender, porque aí começou aquela, chamar pra fazer comercial,
e essas coisas, e eu quase não fiz nenhum O quê? comercial Por quê? com a voz do He-Man. Eu fiz um comercial, pra Mesbla. Mas por que não podia? Cara, não, porque eu sempre tive muito cuidado com o personagem, nesse sentido, Tá. entendeu? Então, assim, quando era uma coisa que eu... Quem era eu, né? Mas eu achava, não, cara, isso aí vai mexer com a Desvirtuar. imagem, vai desvirtuar. Pô. Eu falava, eu prefiro não. Então, fiz um comercial. Make time.